Muito boa noite, meus irmãos, com a graça do nosso Senhor, na paz do nosso Senhor. Então nós vamos continuar nossa lição número 28, com o título Padrão de Deus para as nossas vidas. Essa é a nossa terceira e última aula, e nós vamos gravar acerca desse assunto que nós estamos tratando, com base em Romanos 12, 1 e 2. Esse texto de Romanos já foi também texto de uma outra lição há bem muito mais tempo atrás. Então ele diz assim, o apóstolo do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, apresentar o vosso corpo, não é, por sacrifício santo e agradável a Deus, não é diferente, ou aliás, é a mesma essência do que o Senhor Jesus diz no primeiro slide, que toda vez a gente faz questão de mostrar. Ele chama: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens, e todos se acham orgulhosos por terem sido chamados pelo Senhor. É uma grande honraria, mas não lembram do que é dito também: os que quiserem vir após mim, a si mesmo se neguem, tomem a sua cruz e sigam-me. Ou seja, é um sacrifício vivo. Você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Mestre, já que ele chamou para ser discípulo. É isso que quer dizer. Então nós temos, nessa lição, com base em Romanos 12, 1, 2, nós já vimos vários parágrafos, todos eles alicerçados em vários versículos bíblicos, que discorremos sobre cada um deles, interpretamos cada um deles, dependendo da situação, e continuamos então. Então, olha só, nós sabemos que o plano eterno de Deus é para o nosso bem. Nós já vimos Romanos 8, 28 e 29, vamos ver novamente, porque esses são versículos que têm que ser repetidos em todas as lições quase. O plano de Deus é eterno e é para o nosso bem, é esse o alvo, Agora, qual é o propósito, né? É a nossa santificação, o propósito é a nossa maturidade em Cristo Jesus. Esse bem, porque Deus é bom, Ele é perfeito. Então o Salmo 145, que nós vemos aí, Salmo 145, 17, vamos dar uma olhadinha nele, o que é que ele diz aqui, o Salmo 145, 17, o Senhor, o homem de Deus, diz assim, nos ensinando, o Senhor nos ensinando através do seu profeta salmista, ele diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Acontece, irmãos, que nós, pecadores, arrogantes, temos a pretensão de querer julgar se essas boas obras são boas mesmo, se o Senhor é benigno mesmo, de acordo com o que nós entendemos que é benigno. Então nós estamos, digamos assim, fora do padrão de Deus, fora da perspectiva de Deus, que eu ligo sempre essa frase aqui. Temos que ver as coisas pelo padrão de Deus, pela perspectiva de Deus e não pela nossa. Né? No Salmo 145, como vimos, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, seja o que for que nos aconteça, seja a Covid-19, seja o que for. E Ele é bom, benigno em todas as suas obras. Então esse é o nosso Senhor. Nós temos que ver isso, que o plano eterno de Deus é para o nosso bem, entendido esse nosso bem como a nossa salvação, para chegarmos à glória com Ele. E esse é o alvo. O propósito é nos tornar maduros, semelhantes a Cristo, como vamos ver daqui a pouco lá em Romanos. Então Jeremias 29, nós temos aqui em Jeremias 29, um versículo que é dito por muitos irmãos. Quantas vezes eu vi isso? O 29, do 11 ao 14. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim a que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte.
Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então as pessoas normalmente dizem esse versículo aqui, ó. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas se esquecem ou não sabem dizer que isso aqui está no contexto do cativeiro babilônico. É esse o pensamento de paz que o Senhor teve com Israel, pensamento de bem. Olha aqui o 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então o povo, de acordo com a profecia de Jeremias, apanhou por causa disso. Porque profetizou a escravidão do povo, profetizou, o povo não ouviu. Foi o povo escravo, profetizou que 70 anos de escravidão, apanhou por causa disso, foi jogado numa cisterna. Aí o Senhor mesmo diz através dele, eu sei que pensamentos eu tenho para com vocês. É pensamento de paz. Sim, que paz? O povo escravo, 70 anos na Babilônia, o povo totalmente destruído no reino do norte pela Assíria. São esses os pensamentos de paz do Senhor. O problema é que nós não entendemos o Senhor, não queremos entender qual é o seu propósito, qual é o seu padrão, como é que ele ensinou o seu povo no Velho Testamento o tempo inteiro. Aí agora fica todo mundo apavorado por causa de uma Covid, por causa de uma pandemia, todo mundo apavorado e se maldizendo e blasfemando e reclamando de Deus. Que Deus é esse? É o Deus da Bíblia. Esse é o padrão de Deus para nós. As pregações das igrejas, pelo menos as que eu vejo, as que eu ouço, são todas falsas. Dizendo que Deus quer o nosso bem, mas esse bem na nossa perspectiva. O bem de acordo com o nosso padrão. E não é. Não é esse o padrão de Deus. Então nós vemos Romanos 8, 28 e 29, que nós conhecemos muito bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo sabe esse versículo, e vive citando. Mas não diz qual é o propósito, que está logo no 19, porquanto aos que de antemão conheceu, a esse também chamou, para que sejam feitos à semelhança de Jesus, ele predestinou, para que sejam feitos à semelhança de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos. É esse o propósito. E que são todas estas coisas? O que o homem está dizendo logo para trás. Inclusive, logo para trás, no contexto logo imediato, ele está dizendo que toda a terra geme a um só tempo, esperando pela redenção, e nós também gememos. O homem está falando de sofrimento. O homem está falando de provações, de tribulações, é disso que ele está falando. Então, todas estas coisas cooperam para o nosso bem. É disso que o homem está falando. Mas quem lê isso aí diz que é tudo de bom para você. Mas de bom no conceito de quem? Esse é que é o problema. Nós temos que estar sempre na perspectiva de Deus e não na nossa. É diferente. Já vimos aqui em outras aulas e lições anteriores. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Então nós vemos essas coisas, irmãos. E é preciso entender para poder não cair na armadilha de pregações psicologizadas. Quase todas, pelo menos as que eu vejo. Às vezes eu ligo a televisão e vejo. Quando vou em uma igreja, é muito difícil ouvir uma pregação que não seja falsa. E os irmãos adoram aquela pregação falsa. Por quê? Porque é agradável ao seu entendimento, da forma como ele entende. Detalhe, pela falta do conhecimento de Deus e das Escrituras. É por isso que eu insisto tanto nisso, porque é isso que eu vejo no Velho Testamento, é isso que eu vejo no ensino do Senhor Jesus, é isso que eu vejo no ensino dos apóstolos. Não tem jeito de eu ler qualquer lugar da Bíblia e não enxergar isso. Não tem jeito. Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção. Nós sabemos que o padrão de Deus, conquanto seja altíssimo, já vimos isso em aulas passadas, não é pesado. Isso está lá em Deuteronômio, Deus dizendo ao povo, não é? Que olha, os meus mandamentos não estão onde vocês não podem ver, não podem achar, não. Nem estão no altíssimo céu, nem estão na profundeza dos mares. Ele deu esses mandamentos a Moisés, tudo direitinho, e nós temos aqui. Nós temos aqui na nossa Bíblia tudo escrito. A questão é buscar o Senhor, não é? Na sua direção, na sua dependência, querendo entender o que é que Deus quer que nós façamos, e não querendo que Deus entenda o que nós queremos. Esse é o problema, não é? A inversão. Então, irmãos, ele diz assim,
o Deus, através de Moisés, cadê? Deuteronômio 30, 11 a 14, ele diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então ninguém vem dizer: é isso que ele está dizendo para Israel, a palavra está longe demais, está nos céus, nós não podemos alcançar. Quem vai buscar para nós essa palavra? Não, ela está do outro lado do mar. Quem vai atravessar o mar para buscar essa palavra? Não, essa palavra está contigo, eu te dei esta palavra. Aliás, ele diz isso lá no capítulo 6, vocês estão lembrados? Ô Israel, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, como ele diz agora. Essas palavras estão ao teu alcance, estão ao teu coração. Então nós vemos aqui que Mateus 11, 28 e 30, nós temos o Senhor Jesus dizendo também, como o Deuteronômio diz: não é pesado, não, isso não é não. Eu dei essa palavra para vocês. Nesse caso aqui de Mateus 11, o Senhor Jesus está dizendo, né, aquele famoso: vinde a mim, vós que estáis cansados. E as pessoas dizem que isso é um convite maravilhoso, é para Jesus aliviar tudo que você tem de ruim. Não é, não tem nada a ver. Isso aqui, o Senhor Jesus, quando diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que o Senhor estava falando aqui era de entendimento da sua palavra, era de cumprimento da sua palavra. Os judeus, aqui ele estava falando aqui, não tinham condição nenhuma de carregar o peso do pecado, não tinham condição nenhuma de cumprir as exigências da lei sobre o pecado, que acusava o pecado, muito menos as excessivas regras criadas pelos próprios fariseus, de acordo com suas tradições. É disso que Jesus está falando. Venham a mim, eu vou mostrar para vocês como é que se cumpre a lei. Ele não disse: eu vim cumprir a lei? O meu fardo é leve, eu vou mostrar para vocês que o meu fardo é leve, eu vou para a cruz. Lembram? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É isso, ele está dizendo: eu mesmo faço isso. Eu mesmo levo vocês nesse negócio. É disso, irmãos, que trata o padrão de Deus. É assim, eu tenho que conhecer o padrão de Deus e Ele mesmo vai me conduzir de acordo com esse padrão dele. Não sou eu com minhas forças. Nós sabemos disso, nós não temos. Sabemos que é Ele mesmo quem nos fortalece, sustenta e guarda de tropeços à medida que nós andamos nos seus caminhos e cooperamos com o nosso esforço, com a nossa submissão a Ele, de forma responsável com a mudança que Ele está efetuando em nós. Romanos 12, 1, 2 que lemos, nós vimos aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente é exatamente isso. Eu vou ter que trocar os conhecimentos que eu tinha, de acordo com o velho homem, e colocar conhecimentos novos que o Senhor diz de uma lei que está aqui. Está aqui com vocês, não está nem lá no céu, nem está além mar. Não é pesado, eu carrego para vocês, eu mostro como é que se faz isso. Então é Ele mesmo, meus irmãos, é Ele mesmo quem nos faz pela palavra. Eu insisto tanto nisso, pela palavra. Fora da palavra, para começar, não há conversão. Então não tem negócio com Deus. Fora da palavra não há vida. Fora da palavra não há consolo, não há conforto, não há encorajamento, nem repreensão, nem disciplina. Fora da palavra, você está de acordo com a sua própria vontade, você está rigorosamente entregue à sua própria sorte. Não há juízo pior do que esse de Deus na vida, inclusive de um santo dele. Ainda que não perca a salvação, não há juízo pior do que esse: Deus entregar alguém à sua própria sorte, às suas próprias decisões. Então, irmãos, nós vemos aqui, por exemplo, em Josué 1, 6, 9, vamos ver aqui, em Josué 1, 6, 9, nós vemos aqui uma palavra do Senhor ao seu servo Josué, logo depois da morte de Moisés. Quando Josué, que era o ordenança, digamos assim, de Moisés morreu, ele assumiu para introduzir o povo, atravessar o Rio Jordão, introduzir o povo na terra prometida, como ele mesmo já tinha ido olhar junto com os outros na época, ele, Caleb e outros, e tudo, foram lá olhar os espias. Então, irmãos,
Diz assim esse texto, não é? De Josué 1, de 6 a 9. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus filhos, reparem o que é que o Senhor disse aqui a Josué. Qual é a base de tudo isso que ele diz para Josué que vai te acontecer? Ou tu vais fazer tal coisa, ou tu vais vencer, tu farás prosperar. Qual é a base? Não te apartes dessa palavra. Então, olhe bem, irmãos. Certa vez, num culto de ano novo, minha filha me convidou para ir com ela para a igreja dela, ela e o marido, né? Como não havia culto de ano novo na nossa igreja, né? Igreja pequena, as pessoas saem, viajam, então a gente vai para cada um para ir para a igreja com suas famílias. Então minha filha me chamou e eu fui. Eu até ia para a minha igreja central, a nossa igreja central, a igreja daqui de João Pessoa, primeira igreja presbiteriana. Eu até ia para lá, mas minha filha me convidou, eu fui com ela. Muito bem. Chegamos lá, o pastor meu amigo, eu o conheço, né? Quando tomou o púlpito, depois daquela multidão de cânticos e festa, aí o homem... Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículo, esse texto aqui, versículo, só aquele livro de 8. Eu digo, meu Deus do céu, porque eu já sei, quando eu chego a alguém que vamos pregar no Velho Testamento, eu digo, lá vem besteira, quase sempre a pregação é errada no Velho Testamento, porque o cara prega como se aquilo fosse para nós, igualzinho como foi lá para Israel. Não é, né? Então, ele leu isso aqui. Aí depois que leu, ser forte e corajoso e tal, aí desandou. Nesse ano novo, nessa virada de ano, o ano que vem, Deus quer a nossa vitória, Deus quer que você seja vitorioso, Deus vai abençoar, ser forte e corajoso, faça aquilo que você tem que fazer e Deus vai abençoar. Meu Deus do céu, falso. E o povo, aleluia, glória a Deus, parecia que estava no cinema. Eu me lembrei do meu tempo de adolescente no cinema. A zoadeira que o Jó fazia, apitando com papelzinho de bala, com não sei o que, com grito, com assovio. Só faltou jogar coisa para cima todo mundo, Bíblia, os cambal. Eu digo, caramba! Saí de lá, disse para minha filha e meu gêmeo que essa pregação foi falsa. Falsa não foi falsa, totalmente falsa. O que é que Deus disse ao seu general? O que foi que ele disse? Disse para ele ser forte e corajoso, para cumprir as palavras que o meu servo Moisés te deixou. Forte e corajoso para meditar nessa palavra de dia e de noite, aí sim, é a partir disso que você fará prosperar o seu caminho, é a partir de observar, de ser corajoso e forte para observar essa palavra, que você vai fazer o povo, introduzir o povo na terra que eu prometi ao meu servo Abraão, era o caso. Irmãos queridos, a pregação foi falsa. E eu olhando aquela multidão, milhares de pessoas, sei lá quanto, lá, meu Deus do céu, ninguém aqui está tendo entendimento. Ninguém aqui está percebendo que essa pregação é falsa. Muito bem, irmãos. Ano que vem, um ano depois, de novo, minha filha me convidou de novo para ir para a igreja. Vamos, minha filha, vamos. Chegamos lá, havia um pastor visitante. Pastor brasileiro, radicado nos Estados Unidos, trabalhando lá nos Estados Unidos como pastor nos Estados Unidos. Estava aqui, foi convidado a pregar. Lá o homem assume o púlpito. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, coisa desse tipo, né? Vocês já conhecem. Aí, abrimos nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, eu digo, meu Jesus. Irmãos, dito, aliás, pensado e acontecido. O homem repetiu a pregação do outro do mesmo jeito. Até parece que ele estava lendo a pregação escrita do outro. Mas não é não, é falta de conhecimento e de entendimento que nem o outro.
Né? E de novo a gritaria maior do mundo, quando nós dizemos, minha filha, você viu? Vi, depois a mesma coisa do ano passado, pregação falsa e todo o povo iludido de novo aqui dentro. Aí, irmãos, a tristeza maior no meu coração é porque, conhecendo o padrão de Deus, eu ficava pensando, vendo aquela gritaria, aquele alarido daquele povo, porque o homem estava dizendo que Deus vai abençoar você nesse ano, não é? Esse ano vai ser só bênção, só vitória. E eu lá imaginando assim, de meu Deus, não tem nenhuma ovelha tua aqui dentro. Nenhuma. Não tem nenhum salvo aqui dentro. Quem diz isso é o Senhor Jesus. Né? Se você está seguindo um ensinamento errado e grosseiro desse jeito, sem perceber o que é que o homem de Deus está dizendo aqui, você não é a ovelha de Jesus. Simplesmente. Porque ele diz que as ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, se você está seguindo um pastor que está ensinando errado, então você não é a ovelha de Jesus. Isso é terrível ao mesmo tempo em que é maravilhoso. Então, irmão, nós temos que perceber essas coisas. Provérbios 3, 5 e 6, o livro da sabedoria do homem de Deus, né? Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é não te estribes? Estribo é aquele equipamento que faz parte da sela do cavalo, do cavaleiro, em que ele apoia o pé. É aquilo que é estribo. Então não te estribes, quer dizer, não te apoia no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Ou seja, reconhece o quê? Reconhece o Senhor, a palavra do Senhor, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E esse mandamento não está longe de ti, como nós lemos ainda agora. Não está lá no céu para que alguém vá buscar. Não está do outro lado do mar para que alguém atravesse o mar. Está no teu coração. O Senhor disse, eu cumpro isso, venham a mim. Eu vou cumprir isso, vocês não podem. Vocês não podem cumprir isso. Venham a mim. Vocês não podem cumprir a lei. Vocês não podem cumprir o peso do pecado. Nem os pecados reais que vocês cometem, nem os pecados que esses camaradas inventaram e estão jogando em cima de vocês. Era esse o contexto. Então, irmãos, não se estribe no seu próprio entendimento. Não pense que é o bam. Temos que depender do Senhor através da sua palavra, não tem outro jeito. Na iluminação do Espírito Santo, em oração no Espírito Santo, na comunhão dos irmãos. É esse o padrão de Deus, não tem outro. Não tem outro. Está diferente a sua vida? Está fora do padrão de Deus. Então nós vamos ter que entender isso, irmãos. É por isso que nós precisamos transformar a nossa mente continuamente, como Paulo diz aqui, no versículo base que nós lemos, no texto áureo, 12, 1 e 2, transformar continuamente. E isso se dá com o estudo diligente da palavra, como nós vemos o próprio Paulo ensinando isso o tempo todo, e todos os apóstolos. Eles usam inclusive essa expressão, estudo diligente, para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor. É esse o padrão de Deus. Portanto, quando nos esforçamos para seguir o padrão de Deus, não devemos ficar surpresos também com as provações. Nós estamos nos esforçando para fazer algo que estamos fazendo como humanos, mas é algo divino. Estamos querendo chegar no padrão divino. Ainda que essas provações ou tribulações possam parecer insuportáveis. Irmãos, sabe com quem aconteceu isso? Com Paulo. Por exemplo, é quem mais confessa, digamos assim, quem mais deixa claro a dificuldade que foi ser um pregador do Evangelho. Ele foi avisado disso, os outros discípulos também. Nós pregamos, alguns domingos atrás, Jesus dizendo aos discípulos o que é que ia acontecer com eles, como apóstolos. Todo pastor acha que é um apóstolo, só não se lembra de ver o que foi que Jesus disse que aconteceria com os apóstolos por causa da pregação da palavra. Paulo também ouviu isso lá de Ananias, quando foi convertido, e ele mesmo disse que esteve no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis do Senhor Jesus. Então, irmãos, ele chega a dizer, lá em 2 Coríntios 1:8, que as tribulações pelas quais ele passou foram de tão grande monta que ele chegou a desesperar da própria vida. Ele diz isso aos coríntios. Olhem aqui. Porque não queremos, irmãos, quando ele diz não queremos, ele está falando dele. Isso é uma forma de falar.
Embora aqui ele está escrevendo ele e Timóteo. Então ele usa o plural, não queremos, mas o que ele está falando dele? Das experiências deles. Então não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmãos, quem disse isso? Paulo. E Timóteo. Então olha o que aconteceu. Aí no capítulo 11, 23 e 27, aqui os pastores nem pensaram em falar um negócio desse. Aí no capítulo 11, 23 a 27, ele questionando os outros camaradas que ficavam se sobrepondo a ele, querendo ser maiores do que ele, seja lá quem fosse naquela época, ele diz: são ministros de Cristo? Falam como fora de mim, porque ele estava, digamos assim, irritado com esse negócio. Eu ainda mais. Eles são ministros, pois eu sou mais do que eles, digamos assim, né? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Ele diz isso, irmão, tudo que ele passou, ou tudo posso naquele que me fortalece, é esse o contexto. Então daqui do 23 até o 27 ele diz isso, sabe, 3 vezes fui apedrejado, 3 vezes fui fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, em noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios. É isso o tudo posso naquele que me fortalece. É isso que ele diz, que nós devemos nos regozijar nas tribulações. Ele estava ensinando isso ao povo de Deus, à igreja de Deus. Aí os pastores falam isso como se fosse uma coisa simples, como se nós todos estivéssemos passando por isso. Coisa desse tipo, não, já vê isso aqui mais na frente um pouco. É mentira, a pregação é falsa. Ao contrário, devemos nos alegrar nas tribulações de não querer ser rico, como as pregações dizem o tempo todo. Ninguém adoece, ninguém fica nada de ruim acontece com você, Deus quer tudo de bom para você. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? O que é esse bem que o homem está falando ali? A salvação. É disso que ele está falando lá. A santificação. E por fim, a glorificação. É disso que ele está falando lá. Está falando do nosso emprego. Tudo isso faz parte, mas não é disso que ele está falando. Então, irmão, nós vemos aqui que nós devemos nos alegrar com tudo. Né? Com tudo. Não devemos ficar surpresos com as provações, porque elas vêm de Deus, com certeza. Ninguém deve ficar impressionado com Covid. Isso vem de Deus. Então, devemos nos alegrar ciente de que Deus usa essas tribulações para desenvolver em nossa vida uma maturidade semelhante à de Cristo. Romanos 3, 5, 3 e 5. 5 de 3 a 5 nós vemos de novo outra coisa, que é comum ouvir pregações, 5 de 3 a 5, é comum ouvir pregações mentirosas com esse texto aqui. E não somente isto, ele está falando que nós fomos justificados mediante a fé, ele está falando como foi que se deu a nossa salvação e tudo. E não somente isto, que a gente deve se alegrar, mas também devemos nos alegrar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Nós já vimos aqui que Tiago disse a mesma coisa lá em... Eu acho que está aqui, né, nesse texto, eu não sei se a gente colocou aqui também, eu acho que não, mas tá, Tiago 1, de 2 a 4, ele diz a mesma coisa que Paulo disse aqui, exatamente a mesma coisa, mudando algumas palavras só. Então, irmãos, o homem diz aqui, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, devemos nos alegrar nas tribulações. Aí, na hora que vem qualquer tribulação, corre todo mundo pedindo para Deus tirar as tribulações, ao invés de querer aprender, o homem está dizendo aqui, querer aprender com as tribulações, como ele aprendeu, como o próprio Filho de Deus aprendeu. Hebreus 2, 10. Nós já vimos aqui também. Ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, esse é o padrão de Deus. Jesus, o seu Filho, enquanto homem, passou por esse processo. Esse é o padrão de Deus. Israel, meu Deus, como é que as pessoas não conseguem enxergar isso na Bíblia? O Velho Testamento é todo mostrando como Deus tratou o seu povo, que não cumpria a sua palavra, que não obedecia, como ele tratou este povo com tribulações, provações, a ponto de mandar fome para Israel.
em mais de uma vez, em que eles tiveram que comer os próprios filhos. Foi Deus quem fez isso. E sabe para que ele fez isso? Para o bem do povo. Todos os seus caminhos são para o bem. Eu é que sei, os meus pensamentos sobre vocês são para o bem, pensamento de paz. Pois é. Vocês vão passar uma fome tão grande que vão comer os próprios filhos. E aconteceu isso. Irmãos, esse é o Deus da Bíblia, que não é o Deus das igrejas, na maioria das vezes, não é. O Deus das igrejas é o Deus Papai Noel. Todo mundo sabe disso, e é esse o Deus que todo mundo quer. Então nós temos que saber qual é o padrão de Deus para as nossas vidas. Nós vemos aqui, olhem só, 2 Coríntios 4, 7 e 12, 2 Coríntios 4, de 7 a 12, 2 Coríntios, eu estou em primeiro, 2 Coríntios 4, de 7 a 12, o homem de Deus explicando de novo nós quem é ele? Ele que escreveu essa carta, no caso, ele e Timóteo, não é? Foi ele, Timóteo, que escreveu essa carta? Isso, ele, Timóteo. Nós temos. Isso pode servir para nós? Pode. Não está dizendo que é para nós do mesmo jeito, não. Peraí, nós temos que estar na mesma situação do apóstolo, no mesmo espírito dele, na mesma conversão. Senão, isso não é para nós coisa nenhuma. Então ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é que ele estava falando? Que tesouro é isso? A pregação do Evangelho. E onde é que está essa pregação do Evangelho? Em mim, o vaso de barro. E não serve para grande coisa. Como ele disse, não somos suficientes para isso. Mas a nossa suficiência vem de Deus. É isso, entendendo qual é o padrão de Deus, sempre na perspectiva de Deus. Então ele diz, é de barro, exatamente para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E até o 12. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então olha de quem é que o homem está falando. Quem é esse nós? É ele e Timóteo. Quem é o vós? Os coríntios. O que ele está falando aqui era dele, da experiência dele e de Timóteo. Era ele que foi em tudo atribulado, porém não angustiado. Era ele que em tudo foi perplexo, porém não desanimado. Era ele, enquanto pregador, o que ele viveu, que foi perseguido, porém não desamparado. Foi ele que foi abatido, porém não destruído. Como ele disse, cheguei a desesperar da própria vida. Irmãos, o que eu já ouvi de pregação de pastor falso, pregação falsa, dizendo que isso aqui é para nós, irmãos, que somos nós. Não! Quem é de nós que é perseguido? Por causa do Evangelho. Quem é de nós que já foi abatido? Por causa do Evangelho. Quem é de nós que é desamparado? Por causa do Evangelho. E aqui no próprio versículo ele diz, em nós quem? Eu e Timóteo, ele estava escrevendo, opera a morte. Mas em vós, coríntios, a quem nós escrevemos, opera a vida, que é o que nós estamos ensinando. Irmãos, o que eu já ouvi de pregação errada nesse texto aqui, a vida inteira, a minha vida inteira, pastores nossos. Isso aqui o homem está falando da experiência dele. É isso aqui que ele diz que eu cheguei desesperado da própria vida em determinada situação. É isso que ele está dizendo, eu sou mais do que esses camaradas aí que se dizem ministros de Cristo. Mais do que eles em pé, em surra, em prisões, em naufrágio, em todo mundo eu sou mais que eles. E ele não estava se exaltando, não. Ele estava defendendo o seu ministério a uma igreja que ele mesmo fundou e que depois disse que ele era gentinha, gente sem expressão. 2 Coríntios 10, 10. Esse é um sujeito reis do apóstolo. Do apóstolo. É esse o padrão de Deus. Onde é que já se viu na Bíblia algum profeta exaltado pelo povo? Algum apóstolo exaltado pelo povo, como nós vemos os pastores hoje? E todos se dizem discípulos de Jesus. É falso. Isso é falso. Então, irmão, nós temos que ter cuidado, temos que saber o que é a Bíblia, o que é que a Bíblia nos ensina. Então, nós já vimos aqui, 2 Coríntios, olha 16, 18, mais para frente. Por isso não desanimamos. Nós quem que não desanimamos? Ele, apóstolo e Timóteo.
Apanhava o piso em todo canto que chegava e não desanimava. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O homem estava falando da situação dele como pregador do Evangelho, ele, Timóteo e os outros apóstolos também. Não vamos valorizar isso que acontece, é o que Pedro disse aos outros lá. Não estranhe esse fogo que está queimando vocês. Estejam sempre preparados a glorificar Cristo, a responder a razão da esperança que é em vós, é isso que interessa. O que ele está dizendo aqui é a mesma coisa. Olhe, o que está acontecendo agora não pode nem se comparar com o que nós temos no futuro. O homem estava dizendo, a nossa vida eterna já começou aqui. Mas aqui, o que acontece conosco aqui, não se compara ao que nós vamos receber na eternidade. O homem estava falando aqui de vida de santidade e de sacrifício por causa da pregação do Evangelho, como ele passou a vida inteira ministerial, totalmente sacrificado, ele e seus ajudantes. A Timóteo ele chega a dizer, todos me abandonaram, quando ele ficou já no final da cadeia dele lá, não tinha condição de ficarem lá, todo mundo com ele mesmo. Ele chega a dizer, todos me abandonaram. Deus dará a paga a cada um. Então nós vemos aqui, irmãos, que a coisa não é assim como é ensinado. 1 Pedro 3, 14, 15, que eu falei agora aqui, 1 Pedro 3, 14, 15, o homem de Deus, que também foi outro sofredor, segundo a tradição, ele foi também crucificado, e na hora até, segundo a tradição, pediu, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Essa história é contada, entende? Ninguém pode saber se é verdade ou não, mas é contada essa história. Então, o homem de Deus diz assim, em 3, 14 e 15, que nós sabemos, não é? 1 Pedro 3, 14 e 15. Mas ainda que venhais a sofrer, olha qual é o padrão de Deus nas igrejas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. O que é a justiça? A palavra de Deus. Jesus mesmo diz, buscar em primeiro lugar a justiça de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a justiça, bem-aventurados sois, o Senhor Jesus disse isso. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É isso que interessa, meus irmãos. Esse é o padrão de Deus para a sua igreja. Na verdade, o que você vê na Bíblia, especialmente o Novo Testamento que é feito para a igreja, o que você vê na igreja é sofrimento por causa do Evangelho. O que você vê na igreja, nas cartas apostólicas, é a igreja conformada com o mundo, secularizada, totalmente envolvida na cultura do mundo e por isso entra a corrupção, tudo. Olha as cartas de Jesus no Apocalipse. A mesma coisa. Das 7, só 2 não estavam nessa situação. Totalmente envolvidas na cultura secular e totalmente secularizadas. E a palavra do Senhor é: arrepende-te ou venho contra ti. É esse o padrão da Bíblia. Essas pregações bonitas, eu já disse e repito, todas são falsas. Sejam pastores nossos, sejam dentro da nossa igreja, seja quem for. São falsas. Não está de acordo com o padrão de Deus. Não está na perspectiva de Deus. É por isso que nós temos que renovar a mente o tempo inteiro para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu estive em um médico ontem, oftalmologista, e ele me dizendo, eu estudo sempre, eu estudo o tempo todo, porque o tempo todo eu estou aprendendo mais alguma coisa. Ele é bom, esse camarada, eu aprendo o tempo todo, eu escutando. Olha aí, olha aí, olha o zelo desse homem pela profissão dele. Porque o que a gente sabe é que grande parte dos médicos, especialmente os mais velhos, já aprenderam, já tem uma experiência, pronto, ele fica repetindo aquilo ali o resto da vida. E aí ele vai lá mais ler coisa nenhuma, né? Então, e a gente percebe quando chega no médico, a gente percebe isso. Então, irmãos, o camarada dizendo de quanto ele estuda para estar se atualizando o tempo todo e aprendendo cada vez mais, e eu lá escutando. Olha o que é que o apóstolo diz no caso da palavra de Deus: buscar com diligência o crescimento no conhecimento de Deus. É isso, irmãos, é isso o padrão de Deus. Então já vimos aqui 1 Pedro 3, 14 e 15, 4, 12 e 13, ele diz de novo:
Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Sabe que fogo ardente era esse? Era Nero queimando os irmãos lá, né, em postes, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Não aconteceu com Cristo? Ele não disse que ia acontecer conosco? É isso que está dizendo. É esse o padrão de Deus para a sua igreja, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Irmãos, é muito difícil, quase impossível, ouvir uma pregação dizendo coisas desse tipo. Se disser, é muito superficialmente, não há qualquer aprofundamento, muito menos colocar isso como confrontação à situação da igreja. O que se vê é que a igreja tem que ser relevante para a sociedade. Onde é que tem isso na Bíblia? Tem que ser relevante para a sociedade, tem que mudar. A igreja tem que mudar coisa nenhuma, a igreja tem que ser santa. Aí o povo tem que ver este povo santo, como Jesus mesmo disse na oração dele, então eles saberão que tu me enviaste. Ele não disse então eles serão convertidos, não. Ele disse então eles saberão que tu me enviaste, pela vida deles, pelo amor que eles têm uns com os outros. Isso é uma palavra do Senhor Jesus lá no final da oração sacerdotal João 17. É isso o padrão de Deus. O padrão é o que? A palavra de Deus. É o modelo de Deus. Está aqui tudo escrito para nós. Temos que aprender, estudar, aprender e viver nessa perspectiva. É isso que nós temos que fazer. Olha, irmãos, como discípulos de Jesus, nós devemos estar preparados para ser insultados, perseguidos, em consequência do nosso compromisso com Jesus. Ele disse que aconteceria isso com os seus discípulos. Vocês já viram acontecer isso com alguém? Aqui no Ocidente, vocês já ouviram alguém dizer que alguém foi morto por causa do Evangelho, por causa da pregação? Isso é uma raridade. Em alguns países comunistas, Bolívia, Guatemala, Honduras, esses países aí, fuleira, né, comunistas, aí você vê, no Oriente você vê muito, na Índia, na China, em outro lugar, isso aí você vê muito. Lá nos muçulmanos, Indonésia, não sei onde, você vê muito. Mas aqui no Brasil, o que se vê aqui no Brasil é a igreja de braços dados com o governo, com a política e com a politicagem. Politicagem dentro da igreja escancarada em eleições de pastor, de presidente, não sei o quê, politicagem igualzinha do PT. É isso que a gente vê, e é esse o meu desespero quando sou pastor. Porque eu sei qual é a realidade da igreja. Eu sei, eu não estou vendo. Eu não andei pelo mundo durante 15 anos, então eu tenho essa experiência, não me orgulho dela não, pelo contrário, me envergonho muito, mas sei. Eu vejo e percebo na hora. Então a gente tem que prestar atenção qual é o padrão de Deus. Eu sou discípulo de Jesus? Sou, ele disse que eu vou ser poderoso, eu vou ter poder para expelir demônio, para curar não sei o que, para fazer não sei o que, eu vou ter poder, ele disse isso. Sim, mas qual foi o contexto que ele disse isso? Para quem foi que ele disse isso? Qual foi o contexto? E por causa de que ia acontecer isso? Olha, meus irmãos, a nossa fidelidade à palavra de Deus, pelo que o Senhor Jesus disse, pelo que aconteceu com seus apóstolos, conforme está registrado aqui na palavra de Deus, pelo que nós sabemos na história da igreja, se nós estivermos de acordo com o padrão de Deus, seremos perseguidos pelo mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse isso. O mundo vos odiará. Odiou a mim, odiará a vocês. João diz, quem amar o mundo não tem Deus. Tiago também diz isso. Paulo diz aqui, não vos conformeis com o presente século, ou seja, não se mundanizem, não se aculturem. A igreja tem que ser diferente, ela não tem que combater nada, ela não tem que ser contra nada, ela tem que ser de acordo com o padrão de Deus, só isso. Deixa o resto por conta do Espírito Santo, à medida em que nós agimos, a responsabilidade de agir é nossa. A responsabilidade de lutar, esse lutar é contra nós mesmos, não é contra o governo, não, é contra nós mesmos, contra o pecado. Perseguir, buscar a santidade pela palavra, no conhecimento da palavra, e isso aí nós temos que fazer. É essa a nossa responsabilidade. Então, irmãos, Mateus
5, 10, 12, o Senhor Jesus diz tudo isso, né? Que, olha, vocês vão ser bem-aventurados se forem perseguidos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, que a justiça, a palavra de Deus, porque deles é o reino do céu. Buscar em primeiro lugar a sua justiça e as demais coisas vos serão apresentadas lá em Mateus 6,33, a gente sabe disso, para frente. Então, bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É a mesma coisa que Paulo diz, que deve se gloriar nas tribulações, e nem se pode comparar o que acontece conosco aqui com o que está por vir. É a mesma coisa que Paulo está dizendo lá na frente, em outras palavras. Então, irmão, olha bem, é quando vos injuriarem, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Quem é que vocês já viram ser perseguido aqui no Brasil, na nossa terra maravilhosa? Quem é que vocês já viram falar que está sendo perseguido por causa da palavra de Deus? Você vê alguém perseguido porque está tentando confrontar o governo, o que não é nossa função. Você vê alguém perseguido porque fez alguma coisa errada. O cara vai e constrói uma igreja sem licença de prefeitura de ninguém, em cima de um terreno preparado para ser uma praça, num bairro desse daí de expansão. Constrói a igreja lá. Aí depois a polícia, por causa do ordenamento da cidade, chega lá e vai destruir a igreja. Pronto, é Satanás contra nós. Satanás estava no pastor que construiu uma igreja num terreno sem ter a devida licença. Isso sim. Aí ele vem dizer que é Satanás que está nos perseguindo agora e quer tirar a igreja daqui. Conheço o caso do cidadão, não paga condomínio, é um mau condomínio, estaciona carro no lugar crente, estaciona carro no lugar errado, é um terror. Aí, obviamente, o síndico vem contra ele, ele diz que o síndico está me perseguindo porque eu sou crente e ele é espírito. Pode um negócio desse? Então é assim, irmãos, a gente tem que conhecer o padrão de Deus, nós seremos perseguidos. Quando Jesus diz que nós somos bem-aventurados, Paulo também diz, Pedro também diz, não estranhem isso não, estejam só preparados. Irmãos, é de acordo com a palavra de Deus, é por causa da palavra de Deus. Todas essas promessas de bem-aventuranças que nós temos na Bíblia e que os pastores adoram pregar, vá ver qual é o contexto. Aqui, Jesus está dando essas bem-aventuranças aqui. Todas as bem-aventuranças são em função de coisas desfavoráveis a nós nesse mundo. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Onde já se viu isso? Tudo é o contrário. As bem-aventuranças são em função de coisas que são desventuras para nós, de acordo com a sociedade. Se isso acontecer por causa do nome de Cristo, então somos bem-aventurados. É isso que o Filho de Deus está nos dizendo aqui. É isso que os apóstolos pregam em todas as suas cartas, ensinando para a igreja. Quando ele fala em alguma coisa boa para a igreja, vá ver qual é o contexto. Não é como é pregado nas igrejas. O que eles estão falando, como eu vi aqui no caso de Paulo, ele está falando dele, da experiência dele, e não da igreja. Tanto que no final ele diz, em nós acontece isso, com vocês, assim, aos Coríntios ele diz, nós somos pobres, vocês são ricos. Ele deixa claro que ali ele está falando dele com relação à igreja. E os pastores vêm pregar que isso é para a igreja. É não. O que é para a igreja ali? Ensinamento. Ali tem ensinamento para a gente ver como é que as coisas acontecem. Qual é o padrão de Deus. É isso que a gente vê aqui. Então, irmãos, olhem só. Como discípulos de Jesus, se nós suportarmos o sofrimento, as perseguições por amor à justiça, por causa da palavra de Deus, certamente seremos abençoados pelo Senhor. Isso está escrito, já lemos agora em Mateus 5, 10, 12. Tiago 5, 10, 11. Vamos lá para Tiago, irmão de Jesus. Tiago 5, 10, 11. Hebreus. Tiago 5, 10 e 11. Cadê o 5? Aqui, 10. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Que maravilha! Quem é que quer as ternas misericórdias e a compaixão que Deus teve com os seus profetas, lá no Velho Testamento? Coitados, na nossa visão social. Coitados. Político, social, religiosa. Coitados.
cerrados ao meio, jogados em cisterna, apedrejados, degolados. Quem quer essa misericórdia, essa compaixão de Deus com os seus profetas? Quem quer a misericórdia e a compaixão de Deus com Jó, nominado aqui? Quem quer? O que foi que Jó fez para receber essa misericórdia e essa compaixão de Deus? Nada. O próprio Senhor dá testemunho de que ele era um homem reto, íntegro, que se apartava do mal. Por que o Senhor fez aquilo com ele? Só para santificá-lo. Só por causa de uma tentação, de um desafio do próprio Satanás a Deus. Ele é assim porque ele é rico. Tira a riqueza dele. Ele tirou, não deu certo. Ele é assim porque ele é sadio. Tire a saúde dele, só não tire a vida. E não deu certo. E então Jó, obviamente, arguiu justiça. Eu não dei causa a isso. Ele sabia que não deu mesmo. Eu não dei causa a isso. Aí o Senhor diz: quem é este ignorante que está falando que não sabe? Aí mostrou para Jó que o que ele era, ou se era pela graça de Deus. Deus é quem fez tudo, construiu tudo, botou tudo. Aí ele disse: meu Senhor, agora eu te conheço. Então quem é que quer essa misericórdia e essa compaixão que Deus teve com Jó? Quem é que quer a misericórdia e a compaixão que Deus teve com Paulo? Com seus apóstolos? Com os heróis da fé, citados em Hebreus? Com os mártires da igreja, citados na história da igreja? Eu estudei a história da igreja. Quem é que quer? Quem é o pastor que prega isso? Dizendo que isso é para nós. Não, isso é para nós, bênção. No nosso entendimento do que seja bênção. Foi bênção que aconteceu com Jó? Foi. Foi bênção que aconteceu com Paulo? Foi. E ele mesmo disse: foi para que eu não me ensoberbecesse. Quer bênção maior do que essa? Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção. 1 Pedro 2, 13, 17. 1 Pedro 2, 13, 17. Sujeitai-vos a toda a instituição, está certo isso? 1 Pedro 2, 13 a 17, tá? Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Está vendo? Nada de surgir contra autoridades, coisa nenhuma. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O que esse homem está exigindo é contrário ao que Deus nos mandou fazer? Não, então vamos obedecer porque ele está ali, porque Deus o colocou. Agora, se houver um confronto, como Nabucodonosor, que é os meninos que adoram a Deus vão ter que adorar a minha imagem, aí é complicado. Como acontecia com Nero e vários e outros Césares, tem que adorar a minha imagem. Teve um deles que por muito pouco não colocou a imagem dele dentro do templo de Israel. Não colocou porque morreu. Então, é assim, irmãos, aí nesse caso, mas o fato da Covid-19, por causa de orientações governamentais da saúde, feche a igreja durante um tempo. Não, fecho, porque Deus mandou que a gente... Ora, que é isso? Esposas que às vezes vão me procurar, o meu marido não quer deixar eu vir para a igreja, eu vou desobedecer, pastor. De que conversa é essa? Que conversa é essa? Fique lá, no seu quarto, orando pelo seu marido. Mas eu vou deixar de cultuar a Deus? Ai, quer dizer que cultuar a Deus é vir para a igreja de domingo? Quem disse isso? Então, irmãos, é preciso conhecer qual é o padrão de Deus. Senão, como é que nós vamos andar de acordo com esse padrão? Nós temos que ver as coisas na perspectiva de Deus. E como é que eu vou andar na perspectiva de Deus sem conhecer qual é essa perspectiva? É esse o nosso maior problema. 1 Pedro 2, 13, 17. Já lemos? 2, 13, 17. Acabamos de ler agora. E 1 Pedro 5, 6, 10. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. As tribulações do tempo presente nem se comparam com a glória que há por vir. É a mesma coisa aqui. Humilhai-vos perante a mão de Deus. Ele sabe o que está fazendo, Jó. Ele sabe o que está fazendo, Paulo. E eles nos ensinaram, deixaram escrito. Como Paulo diz aos Romanos, o que foi escrito
Outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé. O que é resistir firme na fé? É como Jesus resistiu a Satanás lá em Mateus, eu acho que é capítulo 11, a tentação, capítulo 4, a tentação. Agora que eu falei e não disse exatamente, eu vou olhar rapidinho. Capítulo 4, né? A tentação de Jesus. Como foi que Jesus resistiu firme na fé à tentação de Satanás? Está escrito. Mas eu não lutou com ele, não. O que é resistir firme na fé? Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso, é meditar na palavra de Deus. Então resistir-lhes firme na fé. Resistir firme na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Esse é o padrão de Deus. Foi isso que a igreja viveu nos primórdios ao longo da sua história. Quando ela se enfronhou com o governo e se aculturou, pronto, como se diz aqui, avacalhou tudo e vai ficando cada vez pior. Veio a reforma protestante, voltou ao trilho. Logo em seguida começou a sair do trilho de novo. Não andou muito tempo no trilho, não. Já começou a se afastar do trilho. Hoje a gente nem sabe mais o que é trilho. Tá, como diz o pessoal aqui, está no meio da buraqueira. Certo? Então, olha aqui, irmãos. Ora, o Deus de toda a glória, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, isso está aqui, ninguém tirou, não vai tirar, porque o padrão de Deus é eterno. No tempo presente, a igreja, segundo o padrão de Deus, vai sofrer por causa do Evangelho, por causa da perseguição do mundo que jaz no maligno. Esse é o padrão de Deus. É isso que nós vemos? Não. Vemos a igreja muito bem obrigada, com status, inclusive, elevado, sendo relevante para a sociedade. No nosso caso aqui, chega a ser ponto turístico, a igreja. Atração turística. Pode um negócio desse? Onde fica a Bíblia numa história dessa? Pois é, irmão, nós temos que saber qual é o padrão de Deus. Nós temos que renovar nossa mente o tempo inteiro, para que a gente não se aculture, para que a gente não se conforme, ou seja, não tome a forma do mundo, porque a gente vai tomando a forma do mundo sem perceber. Lembra aquela historinha da Gia, da rã? Sapinho? Bota ele dentro de uma panela com água fria e bota ele ali no fogão. Acenda o fogo bem baixinho. Ele fica ali, nadando para um lado e para o outro. Nadando para um lado e para o outro. Até morrer cozido. Ele não pula. Porque a água foi aquecendo muito lentamente e ele se aculturou. Agora pegue uma e jogue dentro de uma panela com água já quente. Ela bate lá dentro e pula fora na mesma hora. Então, irmãos, a aculturação, o aculturamento é assim, é aos pouquinhos. Eu tive a oportunidade de ver claramente por quê. Porque eu passei 15 anos fora da igreja, trancado dentro do Banco do Brasil, era minha igreja, minha casa, minha vida, tudo. Quando eu voltei para a igreja, que eu entrei na igreja e digo, o que é isso? Nossa igreja presbiteriana. Quando eu entrei, eu digo, o que é isso? Cadê a minha igreja? Que forma de culto é esse? É essa. Não era mais a igreja que eu saí há 15 anos atrás. Mas quem está dentro dela, durante esses 15 anos, não percebeu a mudança. Não percebeu. Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção. Qual é o padrão de Deus? Temos que buscar nos atualizar, digamos assim, como o médico me falou, nos atualizar constantemente nesse padrão. Aprender cada vez mais aprender através da teoria e da prática. Vamos nos conformando ao Senhor, como Paulo disse, para sermos transformados, semelhantes a Cristo. É isso que é o padrão de Deus, é isso que Deus quer. Então, meus filhos, para a gente concluir, seguindo
o padrão de Deus em nossas vidas? Eu insisto tanto nisso. Rejeitem pregações bonitas, pregações agradáveis ao seu ego. Seu ego é pecador. A pregação agradável a você é falsa. É falsa. É falsa. Olha, nós não podemos. Rejeitem pregações, aquelas que enchem o nosso ego, porque são falsas invariavelmente. Invariavelmente, seja quem for o pregador. Não é? Lembrem-se de que Deus não livrou o seu povo do deserto. Logo que os livrou da escravidão, não o livrou do deserto, mas os livrou no deserto. Foi no deserto que Israel mais experimentou a presença de Deus em suas vidas, na vida do povo. Foi no deserto. Deus usou o deserto para transformar uma massa de escravos num povo. E mais, por causa da sua desobediência, morreram todos no deserto, como Paulo escreve claramente isso. Só Josué e Caleb entraram, como eu já falei aqui antes. Foi Josué, inclusive, que introduziu o povo. Só eles. Ele não livrou o seu povo da Assíria. Pelo contrário, foi ele que mandou a Assíria. Ele não livrou o seu povo dos 70 anos de escravidão na Babilônia. Ao contrário, foi ele que mandou o povo para lá. Eu é que sei os pensamentos que tenho para convosco, pensamentos de paz e não de guerra. Pois é, foi ele que fez tudo isso. E ele fez isso para o bem do seu povo, para o bem do seu povo, para lhes ensinar o seu plano eterno de salvação, que culminava com a vinda do Messias prometido na lei. E eles sabiam disso. Esse continua sendo o padrão de Deus, irmãos. O Messias chegou. Nós temos conhecimento disso, está aqui a palavra. O mundo é dividido em antes e depois de Cristo, nós sabemos disso. Por que então negligenciar no estudo diligente dessa palavra, para que saibamos qual é o padrão de Deus e como Ele quer que nós andemos, de acordo com o seu padrão, na sua perspectiva, para louvor da sua glória? É isso que Deus quer. Essa deve ser a preocupação total de qualquer um pastor, se ele for um pastor verdadeiro, fiel à palavra de Deus. Se não for essa a preocupação de um pastor, ele é um falso pastor. E quem o estiver seguindo está em sério perigo. Sério perigo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa lição que terminamos agora, discipulado, São 28, padrão de Deus para as nossas vidas. Temos ainda pelo menos uma lição que já estamos trabalhando, vamos ter algumas aulas, e depois mudaremos, informo aos irmãos, mudaremos para mais uma série de estudos. Se formos para a série do jeito que eu estou pensando, então nós vamos levar vários anos nesse estudo, né? A Bíblia toda, para a gente ver bem direitinho. Muitos irmãos têm dificuldade de estudar a Bíblia, então nós vamos estudar juntos, se for o caso. Já fizemos isso uma vez na igreja, e levou muitos anos. Mas já faz muito tempo que fizemos isso também. Estamos aqui na igreja há 14 anos. Então a gente pode renovar esse estudo, pode refazer esse estudo, já com as atualizações de estudos mais abrangentes que fizemos. Então que Deus nos abençoe. Tenham uma boa noite. Um beijão para todos vocês.